Riso, Bizu de História, mais um videozinho. Hoje nosso vídeo é dedicado aos concorrentes da SpaceX. Bizus a respeito de história geral, história do Brasil. Vamos lá, vamos começar com história geral. Idade Média, cronologicamente, tá? Os temas mais cobrados são sociedade feudal, uma grande importância para a servidão, o papel dos servos naquela sociedade. Na parte política, a gente tem o contexto, né, o conceito de fragmentação do poder central, a relação de suzerania e vassalagem, o poder da Igreja Católica em relação ao povo, né, aos conceitos. Lembrando que a Igreja Católica detinha o conhecimento cultural, né, portanto, era uma instituição muito poderosa, e a crise do sistema feudal com o renascimento comercial. Beleza? Da Idade Moderna, eu separo o mercantilismo, né, a necessidade dos países europeus se lançarem ao mar, a expansão marítima de Portugal e da Espanha, Iluminismo, que é uma fase importantíssima porque começa a questionar o mercantilismo, né, com ideias liberais, Revolução Industrial, a primeira Revolução Industrial, século XVIII, na Inglaterra, e no que diz respeito à Idade Contemporânea, começamos com um tema muito importante que é a Revolução Francesa. O que a gente tem que saber da Revolução Francesa? Principalmente as etapas, os períodos separados, desde o início da queda da Bastilha, né, da tomada da Bastilha, até a chegada, né, do Napoleão Bonaparte para ser um dos cônsules, né, da França naquele período. Outro tema, teorias sociais do século XIX, a teoria socialista, os anarquistas, beleza? Também são importantes para a gente não dar mole lá no dia da prova. Primeira e Segunda Guerra Mundial, isso aí é chover no molhado, praticamente todas as provas aqui no Brasil que cobram a disciplina de História tem Primeira e Segunda Guerra Mundial, tá ok? Depois de Primeira e Segunda Guerra Mundial, separei Guerra Fria, conflito não declarado entre Estados Unidos e União Soviética pela hegemonia mundial. Dentro desse contexto da Guerra Fria, a gente fala das guerras quentes, né? Por exemplo, a Guerra da Coreia, na década de 50, a Guerra do Vietnã, a invasão da União Soviética no Afeganistão, né? A gente fala também de um movimento cultural que acontece no mundo todo, né, questionando o capitalismo norte-americano, o socialismo da União Soviética, né, os movimentos sociais, o destoque, por exemplo, bem importante dentro desse contexto. Crise da União Soviética, os fatores que levaram à crise, os programas do governo Glasnost e Perestroika, do Gorbachev, conflitos árabes-israelenses, tema também muito importante, Guerra dos 6 Dias, Guerra do Yom Kippur, e para fechar essa parte de história geral, separei para vocês a descolonização afroasiática. Inclusive, caiu aí uma questão falando sobre Gandhi, né, fazendo ali uma pegadinha, né, um trocadilho. Quem desse mole perdia a questão, perdia o ponto. Brasil, né, dentro do contexto ali também dos períodos, né, o colonial, o imperial e a república. Então, basicamente, vamos lá, colônia. Brasil colônia, o que pode ser abordado? A economia, né, as fases, os ciclos econômicos, com destaque a cana-de-açúcar e a mineração no século XVIII, as revoltas, revolta também de praxe, sempre cai, revoltas nativistas, revoltas separatistas, é importante saber diferenciar uma e outra, né? Justamente quando você chega ali no século XVIII, você tem o iluminismo na Europa. Então essas ideias liberais chegam na colônia para exatamente os rebeldes questionarem o poder central de Portugal.
E aí a gente tem, dando prosseguimento ao período joanino, que é o processo de independência do Brasil, as transformações provocadas por Dom João, as criações de Dom João. Também a gente tem as revoltas, né? A gente tem em 1817 a Revolução Pernambucana, período joanino. Primeiro Império, toda aquela polêmica da Constituição da Mandioca de 1824, o voto censitário, o fechamento da Assembleia para aquisição do poder moderador. Período regencial, também mais revoltas, as revoltas regenciais. Eu chamo a atenção para essas revoltas porque às vezes eles pedem, né, para associar as colunas, para você colocar a revolta e onde aconteceu ou as ideias centrais de cada revolta. Então tem que prestar muita atenção para não perder uma questão fácil, né? Porque isso aí não é tão difícil. Segundo reinado, você tem lá a Guerra do Paraguai, a economia cafeeira, as leis abolicionistas. República, o movimento de proclamação da independência, o encilhamento já no plano econômico, o convênio de Taubaté, a política dos governadores, a Fundiclon, tudo dentro da República Velha. Movimentos messiânicos, Contestado e Canudos, ou melhor, pela ordem, Canudos e Contestado. Revolução de 30, Vargas subindo ao poder, implementando a indústria de base no Brasil. Toda a fase da República Varguista, depois aquela fase da República Populista, uma coisa que eles costumam colocar também, governo JK, as transformações provocadas pelo governo JK, o nacional desenvolvimentismo, né? As indústrias chegam ao Brasil, principalmente as indústrias automobilísticas. E Nova República, 1985 até os dias de hoje, com destaque aos planos econômicos. Saber o plano econômico e quem desenvolveu. Okay? Começando com o plano cruzado do Sarney, do Dilson Funaro, e indo até o plano real do ministro Fernando Henrique Cardoso. Beleza, galera? Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. E uma vez por semana a gente vem bater esse papinho aqui. Valeu? Se inscreve aí, dá um like, vamos fazer a nossa história. Grande abraço e até a próxima!